Eu preciso te contar uma coisa que ainda hoje, quando acordo de manhã e vejo o sol entrando pela janela do quarto, me faz fechar os olhos por um momento antes de me levantar. Não de tristeza, de incredulidade. Porque durante 68 anos de vida, eu achei que conhecia as pessoas que eu amava. Achei que sabia quem era meu filho. Achei que a família que eu construí tijolo por tijolo, sacrifício por sacrifício, era sólida como concreto. E então, numa tarde de terça-feira, dentro de um consultório médico em Uberlândia, um homem de jaleco branco se aproximou de mim, olhou nos meus olhos com uma seriedade que eu nunca vou esquecer e disse em voz baixa, quase no meu ouvido: "Mantenha sua esposa longe do seu filho." Eu ouvi. Eu entendi cada palavra. E por alguns segundos, meu mundo inteiro ficou completamente em silêncio. Meu filho tinha saído para atender uma ligação no corredor. Minha esposa, Conceição, estava sentada na cadeira ao lado, olhando pela janela com aquele sorriso distante que ela passou a ter depois que a memória começou a falhar. O médico não disse mais nada. Voltou para o lugar dele, ajustou os óculos e quando Rodrigo entrou de volta na sala segurando o celular, eu vi ele passar os olhos rapidamente entre mim e o médico, e algo no rosto dele mudou por uma fração de segundo. Algo que eu deveria ter notado anos antes. Eu passei os 40 minutos seguintes sentado naquela cadeira, ouvindo o médico falar sobre a progressão do quadro da Conceição, sobre medicação, sobre rotina, sobre estímulos cognitivos, e por dentro eu estava fazendo uma única coisa, juntando todos os pedaços de um quebra-cabeça que eu me recusara a montar por anos. E quando os pedaços se encaixaram, eu entendi tudo. Completamente tudo. E o que eu fiz a seguir mudou a minha vida para sempre, mas não da forma que meu filho esperava. Meu nome é Antônio Ferreira Braga. Todo mundo que me conhece de verdade me chama de Seu Antônio, mas a Conceição sempre me chamou de Tonico, desde o primeiro dia em que a gente se encontrou numa festa junina no interior de Minas, quando ela tinha 18 anos e eu tinha 22 e não sabia nada de nada sobre a vida, mas sabia que queria passar o resto dela do lado daquela mulher de olhos escuros que ria de um jeito que parecia música. Isso foi há 46 anos. 46 anos juntos, Conceição e eu, nessa mesma cidade de Uberlândia onde eu me criei, onde eu trabalhei desde os 15 anos, onde eu construí cada centavo do que tenho com as minhas próprias mãos e sem pedir favor a ninguém. Sou filho de lavrador. Meu pai tinha uma pequena propriedade rural a 40 quilômetros da cidade, uns 4.000 metros quadrados de terra boa que ele herdou do avô dele e que um dia ele me passou porque eu era o único filho homem. Cresci sem muito, mas sem faltar nada do que importa. Aprendi desde cedo que dinheiro não cai do céu e que homem que não trabalha não tem o direito de se queixar de nada. Saí de casa aos 15 anos para trabalhar numa garagem de caminhão aqui em Uberlândia. Comecei varrendo o pátio, depois aprendi mecânica básica, depois aprendi a dirigir, depois tirei a carteira de habilitação para caminhão com o dinheiro que eu mesmo juntei, trabalhando horas extras aos finais de semana. Com 26 anos eu dirigia caminhão de carga para um empresário local chamado Seu Geraldo, que era um homem bom e que me tratou sempre com respeito. Trabalhei para ele por 8 anos. 8 anos poupando cada real que sobrava depois de pagar o aluguel e as despesas de casa com a Conceição e o menino pequeno. Porque nessa época já tinha o Rodrigo, que nasceu quando eu tinha 24 anos e que foi a maior alegria da minha vida por muitos anos. Com 34 anos eu comprei meu primeiro caminhão. Paguei entrada com tudo que tinha guardado e financiei o resto em 48 parcelas que eu pagava sem atrasar nem um dia. Comecei fazendo fretes pequenos, rotas dentro do estado. Fui crescendo devagar, sem pressa, sem arriscar o que não podia perder. Com 42 anos eu tinha 3 caminhões e 2 funcionários. Com 50 anos, eu tinha uma transportadora com o nome registrado. 8 caminhões, 6 funcionários fixos e uma clientela estável de empresas aqui em Minas e em São Paulo. E com 58 anos, quando decidi vender o negócio e me aposentar, recebi R$380 mil pela empresa, valor que depositei inteiramente numa poupança e que eu e a Conceição
planejávamos usar para viver bem pelo resto da vida. A casa onde a gente mora fica no bairro Morada Nova, aqui em Uberlândia. 220 metros quadrados, construída tijolo a tijolo ao longo de 4 anos enquanto a gente ainda morava de aluguel. Cada cômodo tem uma história. A cozinha foi a última a ser terminada, porque o dinheiro acabou no meio da obra e eu precisei fazer um frete extra nos fins de semana por 3 meses para pagar o piso. O quintal foi onde eu plantei minha horta, que é uma das coisas que eu mais amo nessa vida. Tenho mais de 30 variedades de tempero e legume lá atrás. Cebolinha, coentro, manjericão, alecrim, tomate cereja, pimenta de 3 tipos, almeirão, rúcula, beterraba, cenoura, abobrinha, jiló, quiabo e até um pé de jambo que já tem 12 anos e que dá fruta todo dezembro. Toda manhã, antes de tomar café, eu passo 20 minutos entre as plantas. Molho, aparo, verifico, afasto inseto. A Conceição sempre brincava que eu conversava com as plantas mais do que com ela. Eu ria e dizia que elas eram menos teimosas. Ela ria de volta. Esse era o nosso jeito. Levar mudas para os vizinhos era meu prazer. O senhor Benedito da casa da esquina tem um canteiro de hortelã que começou com uma muda que eu dei para ele em 2018. Dona Aparecida do número 42 faz chá de camomila com plantas que vieram da minha horta. Eles me chamam de vizinho farmacêutico e eu acho a graça disso. Essa é a minha vida. Simples, tranquila, cheia de pequenas coisas boas. Ou era pelo menos até que a Conceição começou a esquecer. Foram 4 anos desde que o médico falou pela primeira vez em comprometimento cognitivo leve. 4 anos que eu assisti devagar, dia após dia, minha companheira de 46 anos ir perdendo pequenos fragmentos de si mesma. No começo eram coisas simples. Ela esquecia onde tinha colocado a chave de casa. Começava uma frase e perdia o fio no meio. Perguntava 2 vezes sobre a mesma coisa na mesma tarde. Eu não me alarmei de imediato porque a gente tende a achar que é cansaço, que é a idade, que é o ritmo. Mas quando ela me ligou uma tarde perguntando onde eu estava, sendo que eu estava sentado na sala a 2 metros de distância dela, eu entendi que precisávamos de ajuda profissional. Levei ela ao médico de família primeiro, que nos encaminhou para um neurologista em Uberlândia chamado Dr. Henrique Cavalcante. Um homem de uns 50 anos, sério, metódico, mas genuinamente atencioso com a Conceição de um jeito que me tranquilizou desde o início. A Conceição tinha dias bons e dias difíceis. Nos dias bons, ela era a mulher que eu sempre conheci. Conversava, cozinhava, cuidava das flores do jardim da frente, assistia às novelas e me contava o resumo com comentários cheios de opinião. Nesses dias eu quase esquecia que havia qualquer problema. Nos dias difíceis, ela ficava desorientada, ansiosa, às vezes com medo de coisas que não existiam. Nesses dias eu ficava do lado dela o tempo todo, segurava a mão dela, conversava baixinho, dizia que estava tudo bem, porque era o que ela precisava ouvir e porque eu precisava acreditar nisso tanto quanto ela. O Rodrigo, meu filho, meu único filho, morava em São Paulo havia 10 anos. Tinha se formado em administração aqui em Uberlândia, feito uma pós-graduação em gestão financeira em Belo Horizonte, e depois se mudado para São Paulo em busca de oportunidades melhores. Casou com uma mulher chamada Patrícia, separou, não teve filhos. Ligava toda semana, vinha visitar 2 ou 3 vezes por ano, e eu vivia com o orgulho constante de ter criado um filho inteligente, formado, independente. Era o que eu sempre quis para ele. Que ele tivesse mais do que eu tive. Que ele não precisasse quebrar as costas como eu quebrei. Essa era a minha maior realização enquanto pai. O que eu não sabia era o que estava acontecendo por baixo dessa superfície. O que eu não sabia era o quanto de ilusão havia nessa imagem que eu carregava com tanto orgulho. Quando o Rodrigo vinha visitar, eu percebia que ele passava bastante tempo conversando com a Conceição. No início eu achei bonito. Filho atencioso com a mãe doente. Deixava os 2 em paz, enquanto eu cuidava da horta ou assistia ao futebol. O que eu não percebia, porque não tinha razão alguma para suspeitar, era o que eles conversavam nessas ocasiões. O que o Rodrigo perguntava para a mãe, que assuntos ele levantava enquanto eu não estava no cômodo,
Eu era um homem que confiava no filho, e essa confiança, descobri depois, era a ferramenta principal que ele usava contra mim. Houve uma tarde, uns 6 meses antes da consulta, que mudou tudo, em que cheguei na sala, e a Conceição estava assinando um papel que o Rodrigo tinha colocado na frente dela. Perguntei o que era aquilo. O Rodrigo respondeu rapidamente, com aquele tom calmo e seguro de quem sabe o que está fazendo, que era um formulário de atualização de cadastro do plano de saúde deles, que ele estava ajudando a mãe a preencher porque a letra miúda era difícil para ela. A Conceição olhou para mim com o sorriso distante dos dias intermediários e disse que o filho estava ajudando. Eu aceitei. Peguei o papel, vi que tinha uns campos com nome e CPF, não vi mais nada de suspeito na rapidez com que olhei e entreguei de volta para o Rodrigo, que dobrou cuidadosamente e guardou na pasta dele. Hoje eu sei exatamente o que era aquele papel, mas naquela tarde eu não soube. E essa cegueira, essa confiança de pai, quase me custou tudo. O Rodrigo foi embora no dia seguinte para São Paulo. Abraçou a mãe com aquele abraço longo e depois me abraçou também e disse que ia ligar na semana seguinte. E ligou. E continuou ligando todo domingo. E eu continuei sendo o pai orgulhoso de sempre. E a Conceição continuou perdendo memória devagar, como areia escorregando pelos dedos, por mais que você tente fechar a mão. A consulta de terça-feira, a que mudou tudo, foi uma de rotina. O Dr. Henrique precisava fazer uma avaliação trimestral da Conceição para ajustar a medicação. Eu e o Rodrigo tínhamos combinado de levar ela juntos porque o Rodrigo estava de passagem por Uberlândia naquele fim de semana e ficou até a terça para participar da consulta. Achei bonito. Mais um sinal de filho dedicado. Chegamos ao consultório às 14h. A Conceição estava num dia intermediário, nem bom nem ruim. Calma, mas um pouco distante. O Dr. Henrique começou a consulta com as perguntas de sempre para ela. Nome, data de nascimento, dia da semana, nome do presidente. Ela acertou algumas, errou outras. Depois o médico pediu para ela fazer um pequeno desenho de um relógio, o que é um teste padrão de cognição. Ela fez o círculo bem, mas os números ficaram todos do lado direito, o que o médico anotou sem comentar nada na frente dela. Depois de um tempo, o celular do Rodrigo tocou. Ele olhou para a tela e disse que precisava atender, que era do trabalho, que ia ser rápido. Saiu para o corredor. E foi exatamente nesse momento que o Dr. Henrique, que estava de pé ao lado da mesa consultando o prontuário, se aproximou de mim com passos cuidadosos e discretos, como quem não quer que o paciente ouça. Ele se curvou levemente na minha direção, e eu o ouvi dizer em voz baixíssima, quase encostado no meu ouvido: Seu Antônio, eu preciso que o senhor mantenha sua esposa longe do seu filho. O senhor me entendeu? Eu entendi. E minha vida nunca mais foi a mesma. Ficamos olhando um para o outro por 2, talvez 3 segundos. Tempo suficiente para eu perceber que ele estava falando com total seriedade, que não havia dúvida no rosto dele, que aquilo não era uma sugestão, era um alerta. Antes que eu conseguisse dizer qualquer coisa, ouvimos os passos do Rodrigo voltando pelo corredor. O Dr. Henrique recuou, voltou ao lugar dele, ajustou os óculos e quando meu filho entrou na sala dizendo que resolvia rápido, o médico já estava falando sobre os ajustes na medicação da Conceição como se nada tivesse acontecido. Mas eu já não estava mais presente naquela consulta. Meu corpo estava sentado na cadeira, meus olhos estavam fixos no médico que falava, mas minha cabeça estava em outro lugar completamente, revisando tudo. Cada visita, cada conversa, cada papel, cada abraço longo de despedida. E um frio muito específico começou a descer pela minha espinha. Durante o caminho de volta para casa, dentro do carro, com a Conceição sentada no banco de trás olhando pela janela e cantarolando baixinho uma música que eu não conseguia identificar, o Rodrigo no banco da frente falando sobre o trânsito de São Paulo e sobre uma reunião que tinha na sexta, eu fiquei em silêncio. Completo silêncio. O tipo de silêncio que acontece quando o barulho de dentro é mais alto que qualquer coisa que poderia ser dita em voz alta. O Rodrigo perguntou 2 vezes se eu estava bem. Respondi que estava só cansado. Ele aceitou. Sempre aceitava as explicações fáceis. Naquela noite,
Depois que a Conceição dormiu e o Rodrigo foi para o quarto de hóspedes, eu fiquei sentado na mesa da cozinha com um copo de água na frente e o pensamento trabalhando. Lembrei do papel que o Rodrigo tinha colocado para a Conceição assinar 6 meses antes. Lembrei que nunca pedi para ver o documento inteiro. Lembrei de outras conversas que eu tinha ouvido pela metade sem dar atenção. Lembrei do jeito como o Rodrigo sempre saía da sala quando eu chegava nos momentos em que conversava com a mãe durante as visitas. Coisas que eu tinha registrado sem processar, porque não havia razão para processar, até agora. Fui até o quarto de hóspedes no dia seguinte de manhã cedo, antes do Rodrigo acordar, e fui para o escritório onde ele tinha deixado a pasta de documentos que sempre carregava. Olhei para aquela pasta por um longo tempo. Nunca na minha vida eu teria aberto a pasta de documentos do meu filho. Nunca. Mas o médico do meu filho tinha me dito para manter minha esposa longe dele. E esse médico não era homem de falar à toa. Abri a pasta. Havia vários documentos, recibos, relatórios de banco, papéis do trabalho. E lá no fundo, dobrada em 3 partes, havia uma folha diferente. Uma folha com o brasão de um cartório de Uberlândia no topo. Uma folha com o nome da Conceição, escrito com letra de forma. Uma folha com a assinatura dela embaixo, aquela assinatura cursiva que ela desenvolveu ainda jovem e que era parte dela. Era uma procuração. Uma procuração que dava ao Rodrigo poderes amplos para administrar, negociar e dispor dos bens do casal em nome da Conceição. Bens que incluíam o terreno rural. Bens que incluíam a poupança. Bens que somados chegavam a mais de 540 mil reais. Dobrei o papel. Coloquei de volta exatamente onde estava. Fechei a pasta. Voltei para a cozinha. Botei a chaleira para aquecer. Fiz café. E enquanto o café passava, eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Não ia confrontar o Rodrigo. Não ia gritar. Não ia chorar. Não ia mostrar que eu sabia de nada. Ia agir. Em silêncio, com calma. Do meu jeito. Do jeito que aprendi com meu pai que homem resolve as coisas. Com a cabeça fria e os pés no chão. O Rodrigo desceu para o café naquela manhã e me encontrou sentado à mesa lendo o jornal como de costume. Conversamos sobre amenidades. Ele falou sobre São Paulo, sobre o trabalho, sobre uns conhecidos em comum. A Conceição desceu depois, bem disposta naquela manhã, e fez questão de fritar ovos para nós dois, o que ela ainda conseguia fazer nos dias bons. Almoçamos juntos ao meio-dia. À tarde, o Rodrigo pegou o carro para o aeroporto. Me abraçou no portão, disse que ia ligar no domingo. Eu sorri, dei um tapinha nas costas dele, desejei boa viagem. Ele saiu. Eu fechei o portão devagar e virei para a minha horta, onde passei a meia hora seguinte regando as plantas com mais cuidado do que nunca, sentindo a terra úmida entre os dedos, ouvindo os pássaros, respirando fundo. Porque a partir de amanhã, eu tinha muito trabalho a fazer. Na manhã seguinte, antes das 8 horas, eu estava sentado no escritório do Dr. Fábio Mendonça, advogado que conhecia há mais de 20 anos, que tinha me ajudado no processo de venda da transportadora e que era um homem de confiança absoluta. Fechei a porta atrás de mim e coloquei sobre a mesa dele uma fotografia que eu tinha tirado com o celular do documento que encontrei na pasta do Rodrigo. O Dr. Fábio colocou os óculos, leu o documento em silêncio por alguns minutos, depois tirou os óculos, colocou na mesa e olhou para mim com uma expressão que me confirmou tudo que eu precisava saber. Ele disse: "Seu Antônio, se o senhor me permitir, vou fazer algumas verificações urgentes. E se for o que eu estou pensando, isso aqui é crime. Crime de estelionato e abuso de incapaz. A Conceição tinha diagnóstico documentado de comprometimento cognitivo leve. Qualquer contrato que ela assinasse sem representação legal e sem avaliação prévia da sua capacidade de entender o que estava assinando era nulo de pleno direito. O Rodrigo sabia disso. Tinha que saber. Era formado em administração, tinha feito pós em gestão financeira. Ele não agiu por ignorância. Ele agiu por ambição calculada. Nos dias seguintes, eu e o Dr. Fábio trabalhamos em conjunto com uma velocidade que eu não esperava de um homem da minha idade. Reunimos toda a documentação médica da Conceição, que comprovava o diagnóstico.
Localizamos o cartório onde a procuração tinha sido registrada e solicitamos uma cópia certificada. Verificamos junto ao registro de imóveis se havia qualquer movimentação recente no terreno rural e nos outros bens. Por enquanto não havia, o que significava que o Rodrigo ainda não tinha usado a procuração, provavelmente esperando o momento certo. Mas a procuração existia, estava registrada e era inválida por lei. Iniciamos o processo de anulação imediata junto ao cartório com base na incapacidade cognitiva documentada da Conceição à data da assinatura. O Dr. Fábio também entrou em contato com o Dr. Henrique, o neurologista, que confirmou que havia suspeitas de que a paciente estava sendo submetida a questionamentos sobre bens patrimoniais durante as visitas do filho, o que ele tinha observado por meio de relatos fragmentados da própria Conceição em consultas anteriores. O médico estava disposto a apresentar essas informações formalmente se necessário. Durante tudo isso, minha vida de fora continuou exatamente igual. Acordei todo dia antes das 6. Fiz minha horta. Tomei café com a Conceição. Assisti ao telejornal. Levei ela para a caminhada no parque 2 dias por semana. Fiz todas as coisas que eu fazia antes. Atendi as ligações do Rodrigo no domingo com o mesmo tom de sempre. Perguntei do trabalho. Ri de uma piada que ele contou. Disse que a mãe estava bem. Disse que a vida por aqui estava tranquila. E estava. Apenas de um jeito diferente do que ele imaginava. Na 3ª semana após a consulta com o Dr. Henrique, o Dr. Fábio me ligou com uma notícia. A procuração tinha sido formalmente anulada pelo cartório após a análise da documentação médica e do laudo da incapacidade cognitiva. Um registro de boletim de ocorrência tinha sido feito descrevendo a tentativa de obtenção fraudulenta do documento, e uma notificação extrajudicial formal tinha sido encaminhada para o endereço do Rodrigo em São Paulo, informando que ele estava sendo investigado por prática de estelionato contra pessoa vulnerável, com os detalhes completos do que havia sido descoberto. A notificação chegou na casa dele numa quinta-feira à tarde. Naquela quinta-feira à noite, às 22h43, meu celular tocou. Era o Rodrigo. Eu olhei para a tela por alguns segundos, com a Conceição dormindo no quarto ao lado e a casa em completo silêncio, e não atendi. Deixei tocar até ir para o correio de voz. Ele ligou de novo. Não atendi. Mandou uma mensagem dizendo que precisava falar comigo urgente. Não respondi. Mandou outra mensagem dizendo que era sobre um mal-entendido. Não respondi. E então, às 23h15, chegou a mensagem mais longa. Parágrafos e parágrafos explicando, justificando, pedindo desculpa, dizendo que não era o que parecia, dizendo que ele só queria proteger a família, dizendo que estava endividado, dizendo que estava desesperado, dizendo que eu precisava entendê-lo. Eu li tudo, palavra por palavra, deitado na cama com a luz do celular iluminando o escuro do quarto. E depois coloquei o celular na mesinha de cabeceira, fechei os olhos e dormi. Profundamente. Melhor do que eu tinha dormido em anos. Nos dias seguintes, o Rodrigo tentou me ligar 17 vezes. Mandou 42 mensagens. Mandou 3 e-mails. Tentou ligar para a casa, para o fixo que eu mal usava. Não atendi nenhum. Não respondi nenhum. Não porque eu estivesse com raiva. Raiva é uma emoção que queima quem sente mais do que quem provoca. Eu não estava com raiva. Estava com clareza. E clareza exige silêncio para se manter inteira. O Rodrigo não tinha mais acesso à minha vida enquanto eu não decidisse o que fazer com o que ele tinha tentado me fazer. E eu não tinha pressa nenhuma para decidir isso. O Rodrigo apareceu em Uberlândia numa sexta-feira, 3 semanas depois da notificação. Não me avisou que vinha. Tocou a campainha da minha casa às 10 da manhã. Eu estava na horta quando ouvi. Lavei as mãos na torneira do quintal, sequei no pano de prato e fui até o portão. Ele estava do outro lado do gradil com cara de quem não dormia direito fazia dias. Cabelo despenteado, olhos vermelhos, a camisa que ele usava levemente amassada, o que para quem conhecia o Rodrigo de terno e gravata era um sinal muito claro do estado em que ele estava. Me olhou por um momento sem dizer nada. Depois disse: "Pai,
Só isso. Pai. E eu percebi que durante todos aqueles anos eu havia esperado por alguma versão desse momento, sem saber que estava esperando. O momento em que meu filho me olhasse como filho de verdade, não como patrimônio a ser administrado. Só que agora era tarde para a versão bonita desse momento. O que estava na minha frente não era um filho chegando ao pai com humildade. Era um homem que havia perdido o controle de uma situação que ele mesmo criou e que agora precisava de uma saída. Abri o portão. Deixei ele entrar. Não o abracei. Indiquei a cadeira de madeira no alpendre e fui buscar 2 copos de água da cozinha. Quando voltei, ele estava sentado com os cotovelos nos joelhos e a cabeça levemente curvada. Coloquei o copo na frente dele e sentei na cadeira oposta. Cruzei os braços. E esperei. Porque eu não tinha nada a dizer que ele não soubesse. Era ele que tinha algo a explicar. E havia aprendido faz muito tempo que homem que precisa explicar deve começar sem ser convidado. Ele começou a falar. Disse que estava com dívidas em São Paulo que somavam R$120 mil com credores que estavam começando a pressionar. Disse que tinha feito investimentos que não deram certo, que tinha emprestado dinheiro para um sócio que sumiu, que tinha tentado esconder o problema porque não queria que eu me preocupasse. Disse que quando viu a situação da mãe, a progressão da doença, o fato de que ela precisaria de cuidados crescentes, começou a pensar na herança, em como os bens seriam divididos, e que alguém, em algum momento, lhe disse que uma procuração era uma forma de se precaver, que ele não pretendia usar de forma errada, que era só uma segurança, que ele nunca ia roubar nada, que eu precisava acreditar nele. Eu o ouvi falar por uns 20 minutos sem interromper. Deixei ele terminar. Deixei o silêncio durar por mais um tempo depois que ele parou. E então falei com calma, no tom de voz que uso quando estou completamente certo do que digo. Rodrigo, sua mãe tem um diagnóstico de comprometimento cognitivo leve que está documentado em prontuário médico desde 2020. Qualquer advogado com 6 meses de faculdade sabe que documento assinado por pessoa nessa condição, sem representação legal e sem avaliação de capacidade, não vale nada. Você não tem pós-graduação em gestão financeira? Você não sabia disso? Ele abriu a boca. Eu continuei. E você achou que seu pai de 68 anos não ia perceber que você colocou um papel na frente da sua mãe num dia em que ela mal sabia o dia da semana e chamou de formulário do plano de saúde? Ele fechou a boca. Seu Antônio de Uberlândia, filho de lavrador, que começou varrendo o pátio de garagem aos 15 anos. Esse aqui. Você achou que esse aqui não ia perceber? E não fui eu quem percebeu primeiro. Foi o médico da sua mãe. E esse médico, quando você saiu para atender o telefone no meio de uma consulta, chegou no meu ouvido e me disse para manter sua mãe longe de você. O Rodrigo ficou branco. A cor simplesmente saiu do rosto dele como quem vira um copo de água. Ele disse com a voz partida. O doutor Henrique disse isso? Eu disse. Disse. O Rodrigo baixou a cabeça. E então, aconteceu algo que eu não esperava e que me custou a frieza que eu tinha mantido com tanto cuidado. Ele começou a chorar. Não o choro performático de quem está tentando manipular. Era o choro quebrado e feio de quem finalmente percebe o tamanho do que fez. Os ombros se sacudindo, as mãos cobrindo o rosto, o som sufocado de quem estava engolindo a maioria das lágrimas. E eu tive que olhar para o lado, para a horta, para os pés de tomate que precisavam de esteio, para não deixar a dor de pai falar mais alto do que a clareza de homem traído. Depois que ele se acalmou, limpou o rosto com as costas da mão, eu disse 3 coisas. 3 coisas apenas. A procuração foi anulada. O boletim de ocorrência existe e pode ser transformado em processo criminal a qualquer momento nos próximos 5 anos, dependendo exclusivamente do que você fizer daqui para frente. E terceiro, você vai embora hoje para São Paulo, vai resolver as suas dívidas com seus próprios meios e não vai voltar para esta casa até que eu te chame. Não existe prazo, não existe promessa, não existe negociação. Você vai esperar. E se um dia eu decidir que você pode voltar, vai ser porque você tiver provado, ao longo do tempo, que é o filho que eu criei, e não o estranho que tentou me roubar, usando a sua mãe como ferramenta. Ele disse, pai.
E eu disse: pode ir. Ele foi. Saiu pelo portão, andou até o carro que tinha estacionado na rua e foi embora. Eu fiquei sentado no alpendre até o carro sumir na esquina. Depois peguei os 2 copos de água que nem tinham sido tocados, levei para a cozinha, lavei, sequei e coloquei de volta no armário. E fui regar a horta. Nos meses que se seguiram, as coisas foram acontecendo no ritmo delas, sem pressa, sem drama desnecessário. O Rodrigo mandava mensagens de vez em quando, curtas, dizendo que estava bem, que estava tentando organizar as finanças, que estava pensando em tudo. Eu respondia com 1 ou 2 palavras quando me parecia razoável. Não o estimulei. Não o afastei de vez. Deixei o tempo fazer o trabalho dele, que é o trabalho que nenhum advogado e nenhuma conversa conseguem fazer melhor. O Dr. Fábio me avisou que o boletim de ocorrência havia sido arquivado provisoriamente, mas que permanecia nos registros. A procuração anulada era um fato jurídico consolidado. Os bens estavam protegidos. Eu dormi bem sabendo disso. Não precisei de mais nada. A situação tinha ficado exatamente onde deveria ficar, resolvida, documentada e sem barulho desnecessário. A Conceição, por sua vez, continuou sua vida com a dignidade que sempre teve. Nos dias bons, ela ainda fazia questão de regar as flores da frente, de ver sua novela, de me dar um beijo na testa quando eu chegava da caminhada da manhã. Nos dias difíceis, eu ficava perto dela, ia devagar, não tentava corrigir o que ela lembrava de errado, deixava ela viver na memória que estava disponível para ela naquele momento. Porque amor de verdade não exige que a pessoa seja quem você quer que ela seja. Amor de verdade acolhe o que existe. Com a situação do Rodrigo resolvida, eu percebi que havia algo que eu precisava organizar de forma definitiva para proteger a Conceição enquanto ela ainda podia participar das decisões. Voltei ao Dr. Fábio com uma pauta diferente. Queria um plano de gestão patrimonial claro, um testamento atualizado e um plano de cuidados para a Conceição que independesse de qualquer pressão externa. O Dr. Fábio cuidou de tudo com a competência de sempre. O terreno rural foi registrado em meu nome com cláusula de inalienabilidade enquanto eu vivesse. A poupança foi transferida para uma conta com dupla assinatura. O testamento foi redigido com clareza sobre as condições para qualquer herança futura. Eu saí daquele escritório sentindo o peso que havia carregado nos últimos meses finalmente se acomodar em algum lugar suportável. Passaram-se 6 meses desde a visita do Rodrigo ao alpendre. Numa tarde de quarta-feira, eu estava fazendo o adubo orgânico da horta quando o celular tocou. Era o Rodrigo. Atendi. Ele disse que tinha conseguido pagar metade das dívidas com um empréstimo consignado que contraiu no trabalho, que estava em terapia, que tinha relido várias vezes o que tinha feito e que não conseguia se perdoar, que não estava ligando para pedir nada, que estava ligando só porque era aniversário da mãe no dia seguinte e queria saber se podia mandar flores. Fiz uma pausa. Disse que podia mandar flores. Ele disse obrigado. Eu disse de nada. E a ligação acabou. No dia seguinte, um buquê de lírios brancos chegou na minha porta num fim de tarde. Lírios brancos eram a flor preferida da Conceição desde sempre. Desde os tempos da juventude dela. Desde quando a gente namorava e eu não tinha dinheiro para presente e colhia flores silvestres no caminho da fazenda do meu pai. Ela não sabia mais por que gostava de lírios, mas quando abriu a caixa e viu as flores, sorriu do jeito que eu só tinha visto nela nos melhores momentos de toda a nossa vida juntos. E eu entendi que havia ali, em algum lugar muito fundo, uma memória que a doença ainda não tinha conseguido alcançar. 2 meses depois disso, autorizei o Rodrigo a vir para um almoço de domingo. Só um. Sem pasta de documentos. Sem conversa sobre bens. Sem assuntos de dinheiro. Ele chegou com uma muda de alecrim que tinha comprado numa feira orgânica em São Paulo, dizendo que tinha se lembrado da minha horta. Eu peguei a muda, examinei a raiz, confirmei que estava saudável e plantei ela no canto sul da horta, enquanto ele ficava do lado assistindo. Depois fizemos o almoço. A Conceição estava num dia bom e ria muito naquela tarde. Rodrigo lavou a louça depois, sem ser pedido. E antes de ir embora, já no portão, ele me olhou e disse: "Pai, eu sinto muito. De verdade." E eu respondi o único jeito que sabia ser honesto: "Eu sei que você sente.
Mas sentir não é suficiente. Você vai ter que construir de novo, devagar, sem atalho, igual a como eu construí tudo que você tentou pegar. Ele assentiu, saiu, e o pé de alecrim que ele trouxe ainda está crescendo no canto sul da horta, mais alto a cada semana, cheirando bem quando o vento passa. Não sou um homem que guarda rancor. Rancor é pesado demais para ser carregado na velhice, e eu já tenho peso suficiente com os anos nas costas. Mas sou um homem que aprendeu que amor e confiança são coisas que se constroem por cima de fundação sólida, e que quando alguém arranca pedaços dessa fundação, é preciso reconstruir do zero antes que o teto volte. Isso vale para qualquer relação. Filho, amigo, qualquer pessoa. Não existe atalho para reconstruir o que foi quebrado por escolha própria. O que me salvou nessa história toda foi uma coisa simples que eu nunca vou esquecer. Um médico que fez o seu trabalho além do que era obrigado. O Dr. Henrique não era meu amigo. Não me devia nada. Mas num momento em que meu filho havia saído do consultório por 2 minutos, ele tomou uma decisão ética que mudou o curso da minha vida. Às vezes eu penso no que teria acontecido se ele tivesse ficado calado. Se tivesse decidido que aquilo não era problema dele. Se tivesse pensado que o pai saberia lidar sozinho. A procuração poderia ter sido usada. Os bens poderiam ter saído do meu controle. A Conceição, que não sabia e não sabe até hoje o que aconteceu, poderia ter sido usada até o fim como ferramenta de um filho desesperado. E eu, confiante como sempre fui no meu próprio sangue, talvez não tivesse percebido a tempo. Então, quando me perguntam o que eu aprendi com tudo isso, eu respondo assim: aprendi que amar demais sem enxergar é um luxo que nenhum pai pode se dar. Aprendi que confiar é necessário, mas que observar é obrigatório. Aprendi que silêncio na hora certa fala mais alto do que qualquer confronto. E aprendi que a dignidade de um homem não está no que ele acumulou, mas em como ele reage quando alguém tenta levar embora o que é seu. Não com barulho, não com raiva. Com calma, com clareza e com os pés firmes no chão que ele mesmo construiu. A minha horta está ótima essa época do ano. O alecrim do Rodrigo está em flor. A Conceição dormiu bem essa noite. E eu vou tomar meu café e regar as plantas antes que o sol esquente demais. É isso, é o suficiente. Sempre foi o suficiente.